Sabe todo o software que a gente usa no dia a dia? Pois é, dentro deles existem vulnerabilidades, falhas secretas que, na maioria das vezes, ficam ali, escondidas, até que seja tarde demais. Hoje a gente vai explorar justamente essas falhas ocultas no código. Parece até meio dramático, né? Mas essa pergunta revela uma verdade sobre o nosso mundo digital. A mesma complexidade que permite a criação de softwares incríveis é o que também os torna frágeis. O menor dos erros pode acabar criando um efeito dominó com consequências devastadoras. E sim, isso pode acontecer. Não é a teoria, não. Essas são as brechas que abrem as portas para ataques, para perda de dados e para falhas completas de sistema. Vamos tentar entender direitinho como elas funcionam? Para entender de onde vêm essas falhas, a gente precisa lembrar de uma coisa bem simples. Todo software é escrito por pessoas. E pessoas, claro, cometem erros. Mesmo com a melhor das intenções, com o maior cuidado do mundo, na complexidade de milhões de linhas de código, alguma coisinha sempre pode passar batido. E é exatamente aí que mora o perigo, sabe? Um errinho de digitação, uma lógica que não foi muito bem pensada, o que parece totalmente inofensivo, pode se transformar numa porta escancarada. Uma falha que não foi intencional pode ser justamente a chave que o invasor estava precisando para um ataque devastador. Ok, antes de a gente seguir, é bom entender a diferença entre dois termos. Um defeito é o erro lá no código, sabe? É a visão de quem desenvolve. Já a falha é o sintoma que a gente vê aqui do lado de fora, tipo quando um aplicativo trava. Pensa assim, ó, nem todo defeito vai causar uma falha que a gente percebe, mas toda falha, com certeza, veio de um defeito que estava escondido. Vamos começar com uma das falhas mais famosas, talvez a mais notória da história da computação, o buffer overflow, ou o estouro de buffer. Por décadas, essa foi uma das principais armas no arsenal de hackers no mundo todo. Essa citação resume o problema de forma perfeita. Na grande maioria das vezes, não é maldade, é só um descuido. Alguém esqueceu de checar o tamanho dos dados que o programa ia receber, e essa pequena omissão acaba abrindo uma brecha de segurança enorme. Essa analogia é ótima, ilustra o conceito perfeitamente. O copo é uma área de memória reservada que a gente chama de buffer. A água são os dados. Quando se tenta colocar mais dados do que o buffer aguenta, eles simplesmente transbordam e vão parar em outras áreas da memória, corrompendo informações que não deveriam ser mexidas de jeito nenhum. Bom, essa aí é a definição mais técnica. O programa recebe mais dados do que ele esperava e, na hora de tentar guardar tudo, acaba escrevendo por cima de outras informações super importantes da memória, como as próprias instruções que dizem como ele deve funcionar. Então, como um invasor explora isso na prática? Primeiro, ele acha um campo de entrada, tipo um nome de usuário. Só que em vez de um nome, ele envia uma quantidade gigantesca de dados. Esses dados transbordam e são criados de um jeito específico para reescrever uma parte vital da memória. A instrução que diz ao programa qual é o próximo passo. É como se ele trocasse as placas de uma rua para te mandar para outro lugar. E aí está o resultado final. O programa, em vez de seguir o seu caminho normal, é desviado para o código malicioso que o invasor injetou. Esse novo código passa a ser executado com as mesmas permissões do programa original, o que, na prática, pode dar ao invasor controle total do sistema. Ele vira o mestre das marionetes. Mas olha, nem todo ataque é sobre forçar a entrada, como no buffer overflow. Alguns são bem mais sutis. Em vez de quebrar a porta, eles enganam a lógica do programa para que ele mesmo abra a porta. A ideia aqui é explorar como o programa confia em certas informações para tomar decisões. Se o invasor consegue manipular essas informações, ele pode fazer com que o programa trabalhe a favor dele, sem precisar forçar nenhum estouro de memória. Um exemplo claro disso é a mediação incompleta. Mediação basicamente é o ato de checar permissões. A falha acontece quando essa checagem é superficial ou, pior, pode ser contornada. Isso acontece principalmente quando o programa confia nos dados que vêm do lado do usuário, sem validar tudo de novo lá no servidor. Esse exemplo real é perfeito. Um site de compras calculava o preço total no navegador e enviava tudo pela URL. Um usuário mais atento percebeu que podia simplesmente digitar a URL antes de fechar a compra, mudando o preço de um item de 10 para $1. Como o servidor não verificou o preço de novo, ele simplesmente processou o pedido com valor adulterado. Agora vamos para uma falha conhecida como Tok-Toe. Isso é tipo uma pegadinha de alta velocidade. Ela explora aquele intervalo minúsculo de tempo entre o momento em que o sistema de segurança verifica alguma coisa e o momento em que ele de fato usa essa informação. Vamos seguir essa linha do tempo para entender.
Primeiro, o programa verifica se pode escrever num arquivo temporário e pensa, ok, esse arquivo é seguro. Só que, num microsegundo, o invasor troca rapidinho esse arquivo por um atalho para um arquivo de sistema, tipo de senhas. O programa, que já fez a verificação, continua o trabalho e escreve os dados, mas acaba destruindo o arquivo de senhas no processo. Uma troca rápida e fatal. Depois de ver todos esses problemas, a pergunta que fica é: como a gente se defende disso? Felizmente, existem estratégias e técnicas para construir softwares bem mais resistentes a esses tipos de ataque. A filosofia aqui não é tentar alcançar a perfeição, porque isso é impossível, mas sim construir defesas dentro do próprio código. É sobre programar já com a mentalidade de que entradas maliciosas vão acontecer e estar preparado para elas. E as defesas variam bastante. Algumas são simples, como sempre verificar o tamanho dos dados. Outras envolvem usar linguagens de programação mais seguras, que gerenciam a memória sozinhas. E tem até umas técnicas mais criativas, como os canários, pequenos valores de checagem que são colocados na memória. Se um estouro acontece e o canário muda de valor, o programa sabe que foi atacado e pode se desligar antes que um dano maior aconteça. E a gente termina com essa reflexão. Cada aplicativo, cada site, cada aparelho que usamos é construído em cima de milhões e milhões de linhas de código. Entender essas falhas escondidas não é só coisa de especialista, é reconhecer a complexidade e também a fragilidade da base do nosso mundo digital. A pergunta que fica no ar é: quão sólida essa base realmente é